Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Túlio Moura, aluno do atual terceiro ano da Faculdade de Medicina da Unicamp, e hoje eu vim contar um pouco para vocês como que é o segundo ano da Medicina Unicamp. Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo, compartilharem com seus amigos e comentarem se estão gostando ou não do conteúdo. A primeira semana do segundo ano começa com a calourada, que é a recepção dos novos integrantes da Faculdade de Medicina da Unicamp, né? Que é o primeiro ano. Já comentei no vídeo do primeiro ano, mas o segundo ano é muito importante nessa recepção de dar dicas, participar sabe, explicar como é que funciona a faculdade. É muito importante isso, mesmo estando em instituições ou não. Instituições essas como atlética, centro acadêmico, diretório científico, alguma outra instituição de ajuda ao calouro, o segundo ano pode fazer parte. As matérias propriamente ditas, né, do segundo ano são 7. Vou listar elas todas aqui para depois explicar cada uma delas. Neurociências, 1. Relação parasita-hospedeiro, 1. Laboratório de habilidades, 1 também. Epidemiologia e saúde, 1. Bioética, separei aqui para falar para vocês. Saúde e sociedade, 1 também. E princípios de farmacologia. São 7 matérias. Começando com neurociências. 1. Trabalha as estruturas, trabalha o básico das neurociências, que é neuroanatomia, as estruturas propriamente ditas, o estudo como exemplo, né? O cérebro. Ele pode ser estudado pela neurofisiologia, que é os processos, a memória, como que funciona a memória, como que funciona a formação das imagens, esse tipo de coisa é a neurofisiologia que estuda. A neuroradiologia estuda a imagem do cérebro, por exemplo, numa ressonância magnética, numa tomografia, esse é o estudo da neuroimagem. E a neuroanatomia estuda a estrutura mesmo, o cérebro, os sulcos, os giros, a estrutura do cerebelo, tronco cerebral, medula espinal, as meninges que envolvem. Isso é estudo da neuroanatomia. Mas também nesse curso tem neuroanatomia, neuroimagem, neurofisiologia, tem um pouco de neuroembriologia que estuda um pouco a formação do sistema nervoso central. Histologia e bioquímica não tem nessa matéria, isso comparando com o primeiro ano, os módulos, né? Não tem histologia e bioquímica. Histologia porque já foi estudado em tecido nervoso no ano anterior, e bioquímica já foi estudado também no primeiro ano. Essa é a matéria de neurociências, 1. Muito legal, muito interessante. Eu aprendi muito nessa matéria, como que funciona um pouco a nossa função mental realmente, né? Muito legal mesmo. Também, Neurociências 2 também vai ajudar bastante nisso, que eu vou explicar com o segundo semestre. Próxima matéria, relação parasita-hospedeiro 1. O tema principal dessa matéria é bactérias. Você aprende a estrutura, você aprende a diferenciar uma bactéria de outra, você aprende por exemplo, uma bactéria gram-negativa diferente de uma gram-positiva. Quais são, tem aula específica para cada bactéria importante, Staphylococcus, Streptococcus, a maioria assim, existem muitas espécies de bactérias. E a gente estuda as principais que causam doenças. Então, a gente estuda em cada aula. No segundo semestre, que eu vou explicar também, tem vírus e parasitas. Mas nesse primeiro semestre do segundo ano, você aprende especificamente das bactérias. E as estruturas, cada uma, tá? Muito interessante também. Próxima matéria. Epidemiologia e saúde. Nem preciso nem falar a importância de epidemiologia e saúde. Epidemiologia, estudo das epidemias. A gente está vivendo uma pandemia, né? A diferença entre uma pandemia, epidemia, endemia. O cálculo de taxa de mortalidade, letalidade, não tão relacionados também com a pandemia, mas outros dados, nascidos vivos, assim, os conceitos da epidemiologia você aprende aí, é muito interessante, da continuação um pouco da bioestatística do ano anterior, no primeiro ano, mas é muito bacana também, muito importante, vocês estão vendo isso aí.
É legal você assistir uma matéria e entender os conceitos, muito bacana, no jornal, por exemplo, na revista. Próxima matéria que eu ia falar para vocês, laboratório de habilidades, resumindo, primeiros socorros. Você aprende como agir numa situação de emergência, algumas estratégias que podem salvar vidas, muito importante, demais. Próxima matéria que eu queria falar para vocês, bioética. Bioética, você aprende os princípios da bioética, você aprende a aplicação em alguns contextos. Nesse ano foi muito online essa matéria, então envolveu outras situações também do próprio cotidiano da internet. Então, uma matéria muito importante. Princípios de farmacologia. Essa matéria estuda a farmacocinética e farmacodinâmica. O que é isso? Como os remédios agem no corpo, assim, como que eles vão chegar, a farmacocinética, né? Como que eles vão chegar, por exemplo, no tecido nervoso, como que ele vai chegar, como você administra endovenoso ou intramuscular, um medicamento, qual que é a diferença disso aí, administração completa, como não deixar um medicamento tóxico, é muito interessante também essa matéria. E farmacodinâmica, como que age necessariamente depois de chegar no lugar. Como que ele vai interagir com receptores, é bem interessante também. E a última matéria que eu ia comentar com vocês, saúde e sociedade, que é um olhar voltado à sociologia do atendimento nas unidades básicas de saúde. É a continuação do estudo do SUS, mas com um olhar mais sociológico, na leitura de textos e tal, bem importante também. E falando agora sobre o segundo semestre, ele é dividido em 8 matérias, citando elas para depois explicar. Neurociências 2, RPH 3 e RPH 4, Anatomia aplicada à prática médica 1, Introdução à patologia, Bioética, Saúde e Sociedade 2 e Epidemiologia e Saúde 2. Começando por Neurociências 2. É uma continuação do estudo da Neurociências 1, do primeiro semestre, só que com um olhar mais clínico, o nome mesmo é Neurociências Clínicas, que é assim, você estudar a parte clínica e dos problemas que as estruturas que você estudou no primeiro semestre geram, se tiverem com defeito, tipo assim, com algum dano, com algum prejuízo nessa lesão, o que causa isso? Por exemplo, a gente aprende sobre transtorno déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, autismo, quais outras que eu posso lembrar para vocês aqui? Esquizofrenia, episódios de depressão, aprende aspectos mais clínicos das estruturas que a gente aprendeu no primeiro semestre. Muito interessante. Nossa, é uma matéria que me ensinou muita coisa. Eu me apaixonei demais por essa matéria, que eu achei muito legal. Os conteúdos são muito legais. RPH 3, também chamado de parasitologia, que aprende os parasitos. Dando exemplo para vocês, que na verdade incluiu nessa matéria, mas os fungos, os parasitas fungos, né? Protozoários, vermes e artrópodes que causam doenças. Então, é como eu vou dizer, revisão do que a gente vê no ensino médio, cursinho, mas mais aprofundado. Muito legal essa matéria, lembra muito biologia do ensino médio, então é bem legal. RPH 4, que é, traduzindo, vírus. Relação parasita hospedeiro, 4, vírus. Não preciso nem falar a importância da matéria, né? Estamos numa pandemia causada por um vírus de RNA. Então, assim, você aprende a diferenciar um vírus de RNA, vírus de DNA, um vírus encapsulado ou não. E a gente teve uma aula super interessante de coronavírus, foi bem bacana mesmo. Próxima matéria, anatomia aplicada à prática médica. A continuação da anatomia que você aprendeu, por exemplo, no sistema digestório, no primeiro ano, mas com um olhar voltado para a clínica. Você não precisa saber os procedimentos, como fazer uma cirurgia e tal, mas você precisa saber quais estruturas estão envolvidas com os procedimentos médicos. Então é bem legal eu particularmente sou apaixonado pela anatomia, sou monitor de anatomia da faculdade, lá do primeiro ano,
mas não preciso nem falar tanto, que senão eu fico me alongando aqui falar de anatomia, que eu sou apaixonado. Enfim, próxima matéria. Introdução à patologia. Essa matéria é a introdução ao estudo das doenças. A gente aprende alguns aspectos de histologia, né, do estudo dos tecidos, relacionado às doenças. O que, por exemplo, o alcoolismo causa numa célula do fígado. Então você olha lá, nesse ano não teve, né, por causa da falta de aulas presenciais, mas você olha no microscópio, olha lâminas, estava bem legal essa matéria. Também foi legal online, mas faltou a parte prática, infelizmente. Mas seguimos, vai ter próximas matérias, continuações dessa matéria. A seguinte que eu queria dizer para vocês, bioética. Essa é uma matéria que é chave no segundo semestre. Você muda um pouco a sua visão nesse semestre com relação à bioética. Você conversa sobre temas como aborto, como morte, né? Como que não é assim, como que você trata um paciente, você cuida de um paciente. Isso é assim inspirador. Essa matéria é inspiradora porque você assim ganha um olhar diferenciado. É uma matéria extremamente importante. Infelizmente tem pouca carga horária. Podia ter mais, gostaria de mais, mas só ter esse olhar, só a introdução a esse olhar é essencial. Essa matéria é muito legal e é muito importante. A bioética é muito importante. A ética em si é muito importante na formação de um médico. Próxima matéria que eu queria falar para vocês. Epidemiologia e Saúde 2. É a continuação do primeiro semestre, só que com um olhar mais voltado para os estudos. Também lembra um pouco a matéria IPC, que eu falei no primeiro ano. Introdução à Prática de Ciências. Mas assim, com um olhar, como que é um estudo de meta-análise, como que é um estudo clínico, como que é uma revisão, como que é sei lá, como que eu posso falar para vocês? Como que é um estudo de caso, como que é um estudo de coorte, qual que é a diferença entre eles. Bem legal, essa matéria é bem legal. E a última matéria que eu vou falar para vocês é Laboratório de Habilidades 2. Esse Laboratório de Habilidades 2 é uma matéria muito esperada por todos. Infelizmente a gente teve online, mas é uma matéria que tem 3 ramos. Cirurgia, são 3 módulos dentro desse módulo grande. Cirurgia, entrevista e enfermagem. No módulo de cirurgia, você aprende a dar ponto, a suturar, você aprende a intubar um paciente. Então, é habilidades mesmo que você adquire. No módulo de entrevista, você aprende a conversar com o paciente, não retirar, por exemplo, aprender a falar sobre doença, mas sim como começar uma conversa, como não deixar ela terminar. É bem legal essa matéria. E o módulo de enfermagem, que você aprende os procedimentos, passar catéter, por exemplo, como é que fala? Pegar acesso, fazer um curativo. É bem legal essa matéria também. Você aprende os princípios da enfermagem, porque um médico precisa saber sobre enfermagem. E pessoal, é isso que termina o segundo ano. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço a todos. Bom descanso para quem está em férias. Calma para quem está esperando nota. E um ótimo ano para quem já começou nessa questão do cursinho, estudo. Então, desejo a todos um grande abraço. Até mais.